O episódio de hoje vai fazer a delícia dos mais novos e vai trazer memórias fantásticas aos mais velhos. Vamos revelar a origem surpreendente de muitas das brincadeiras que alegravam as ruas açorianas da nossa infância. Vamos falar de brinquedos que eram armas e armas que eram brinquedos. E vamos falar sobre os barris que venham da América. Fall River e tal. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre o brinquedo popular. Vamos por isto para melhor! Vamos por isto para melhor! Eu faço parte de uma geração que cresceu num mundo sem internet, sem computadores, sem Playstations e sem 380 canais de macaquinhos na televisão. Eu faço parte de uma geração que passava o dia todo a brincar na rua e depois passava a noite toda a dormir no hospital, porque tinha partido a cabeça pela 4ª vez aquela semana ao trepar a uma árvore. Como tal, eu devo fazer parte de uma das últimas gerações que apanhou os brinquedos e brincadeiras populares herdados de gerações anteriores e que os tinha como única forma de entretenimento. No entretanto, a tecnologia chegou em força e brincadeiras como jogar à cabra cega, jogar ao berlinde, jogar ao salto ao eixo, foram sendo substituídos por brincadeiras como ver os Teen Titans e jogar ao Call of Duty. Ao lembrar-me destas brincadeiras e brinquedos populares da minha infância, eu achei então que seria muito interessante fazer um programa sobre este assunto. Para me ajudar nesta tarefa, juntei-me a Teresa Viveiros. A Teresa já coordenou algumas exposições e desenvolveu alguns trabalhos de recolha e investigação sobre o brinquedo tradicional popular, como a sua presença na cultura lúdica local e na história da arte. Ela adquiriu o gosto pela temática por influência de João da Silva Amado, pedagogo e especialista na área, e é uma pessoa que tem muito jeito para me deixar a falar sozinho num instante. O que para mim é mais ou menos normal, porque pronto, enfim, eu sempre tive esse efeito nas mulheres, não é? E foi aqui, junto a um telefone vermelho, que eu estava inquieto para experimentar, porque eu sou capaz de apostar que aquilo dá para ligar diretamente à Casa Branca, que Teresa Viveiros me revelou a primeira curiosidade. Existe um quadro de 1560 de Peter Bruegel designado Jogos Infantis. E este quadro, de facto, é fascinante porque o pintor, ele interessava-se muito por pintar o homem, o seu cotidiano e também as paisagens. E ele apresenta-nos 84 brincadeiras. E o que é que nós podemos ver através da contemplação, da observação desse quadro? É que há algumas brincadeiras que chegaram até os dias de hoje e aqui aos Açores. É verdade! Muitas das brincadeiras e dos brinquedos populares com os quais crescemos já existem há séculos e atravessaram gerações, mares e fronteiras até chegar aqui aos Açores, como podemos ver neste quadro. Gostavam de brincar ao peão quando eram crianças? Pois bem, já no século XVI se brincava ao peão, como se pode ver aqui. Não só se jogava ao peão, como se fazia outra atividade tradicionalmente muito açoriana e que é fazer xixi mesmo ali atrás do muro. E podemos ver neste quadro muitas mais das brincadeiras que alegraram as ruas açorianas da minha infância e que, sem eu saber, afinal já eram conhecidas por crianças que brincavam a elas ainda antes dos Açores terem sido descobertos. Como, por exemplo, o jogo da cabra cega, o jogo do lá vai a mosca, saltar ao eixo, brincar às escondidas, brincar às lutas, dar cambalhotas, partir o pescoço a dar as cambalhotas. Enfim, vocês percebem. Mas, de todas as brincadeiras presentes neste quadro, há uma com a qual eu me identifico particularmente e que é o bullying. Essa imagem aqui faz lembrar muito a minha infância, faz. E eu fico muito contente por saber que isso já se fazia no século XVI. Não foi só comigo. Não, mas é verdade, eu fui vítima de bullying
na minha infância. Se bem que na altura não se chamava bullying, não é? Agora é que está na moda dar nomes em inglês a tudo. É o coaching, o meeting, o download, o croissant. É? Mas no meio tempo aquilo não se chamava bullying. Aliás, na altura, o psicólogo da minha escola dava o nome de levar no focinho. E ele metia aquilo nos relatórios e tudo. Ele metia assim, o aluno Helder levou no focinho hoje de manhã e depois chorou como um outro lemoto. Ajudou-me muito aquele psicólogo. Ele era muito bom. Vamos ao próximo. Se vocês acham que as brincadeiras presentes neste quadro, como a brincadeira do arco e a gancheta, são brincadeiras muito antigas, vocês nem fazem ideia. Ouçam lá esta. De facto, o arco e a gancheta já existia na antiguidade e o que nós vemos aqui é uma pintura em cerâmica, um vaso grego que faz parte do acervo do Museu do Louvre. E nós vemos aqui um adulto com um arco, não numa perspectiva lúdica, mas o jogo do arco naquela altura era aconselhável como desporto, como um jogo para trabalhar a questão física. Hipócrates, inclusive, aconselhava a sua prática, mas também tinha uma conotação mais religiosa, era utilizado para fazer o culto ao sol. Mais tarde é que o arco e a gancheta perde a conotação religiosa e passa a ser só uma brincadeira adotada pelas crianças. Uma brincadeira que veio da antiguidade grega até aos dias de hoje nos Açores. Inclusive, quando a Teresa me mostrou aquela imagem, eu lembrei-me logo dos meus tempos de infância. Que giro. Eu brincava, mas era com as jantes da bicicleta. Era com as jantes da bicicleta. Mas é isso, não é? A gente tinha a jante da bicicleta, depois ia tipo com um pau a conduzir a roda, a fazer corridas com isso. É muito giro perceber que, muito provavelmente, o Aristóteles, quando era criança lá na Grécia, brincava as mesmas coisas do que eu quando era criança ali em São Roque. Mas eu lembro-me também que não era só com as jantes da bicicleta que se brincava ao arco e à gancheta. E a chegada dos barris da América, sim. aproveitava-se também o ar metálico para fazer esse tipo de brinquedo. Muito interessante, sim senhora. Então, depois dessa conversa toda, eu tentei resumir tudo o que eu tinha aprendido para surpreender a minha convidada com a minha inteligência. Então, basicamente, o que me está a dizer é que o pessoal da Grécia Antiga, quando recebia barris da América, brincava com os olhos. Fez que é isso, não é? Não. O Aristóteles, quando recebeu o barril de Fall River. Fazer bolas de sabão era uma brincadeira que eu adorava quando era criança. E é algo que existe desde que há sabão, provavelmente. É um brinquedo que remonta à Idade Média. E temos aqui duas pinturas muito curiosas de Chardin. O que nós vemos é um menino, enquanto a mãe está a lavar a roupa, ele aproveita o sabão e com uma palhinha faz as suas bolinhas de sabão. Depois ele representa já um jovem, fidalgo, portanto de outra classe, e que está a fazer a mesma brincadeira. E isto é importante para se perceber que, na mente de uma criança, não existem classes nem estratos sociais. Uma criança pobre brinca da mesma maneira do que uma criança fidalga. E isto é que é o ideal de igualdade. No entretanto, esta brincadeira das bolas de sabão, muitos séculos depois, já se faz por todas as partes deste mundo. E também cá nos Açores é algo que já se faz há muitos anos. Mas eu tive um registro tive uma testemunha que fez um relato que a água de pau, quando ia lavar a roupa para os lavadores públicos, levava sempre um copinho e uma mangueira, um pedacinho de uma mangueira para enquanto lavava a roupa também fazer as suas bolas de sabão. Ok, eu disse uma pequena mentirinha no princípio. Eu quando era criança eu não brincava muito com bolas de sabão, mas chamavam-me a mim de Belão. Belão era a minha alcunha, porque era assim um bocadinho para o pesado. Digamos que numa escala de gordinho a gordo, eu era begucha mesmo. E chamavam-me
de Belém. No entretanto, eu depois comecei a fazer exercício e fui emagrecendo. E, curiosamente, a minha alcunha foi emagrecendo comigo. Eu passei de Belém para Bola 7. De Bola 7 para Bola. E de Bola para Bola de Sabão. Minha infância foi muito feliz, eu gostei muito. Vamos ao próximo, vamos. No entretanto, como nós estamos nos Açores, há bocadinho estava calor para caramba e agora está muito de frio. E como tal, eu vou vestir aqui o meu casaco. Eu espero que vocês não se importem, porque se importarem não faz mal, porque sou eu que estou aqui a apanhar frio e não vocês. Seja como for, como eu já disse aqui, os brinquedos geralmente nascem da imitação dos adultos por parte das crianças. Mas pode acontecer também um brinquedo nascer de pura necessidade. E foi o que aconteceu precisamente aqui com o baloiço. Este baloiço deve ser um dos brinquedos mais conhecidos do planeta inteiro. E não há jardim de infância aqui nos Açores que não tenha um destes. Mas a história da sua origem é que é verdadeiramente curiosa. O baloiço, na sua forma primitiva, surge porque as mulheres precisavam de trabalhar para o campo, levar as crianças e para lhes proteger também dos animais, colocavam as crianças em cesto, penduravam o cesto no ramo de uma árvore e amarrada em 2 cordas. Portanto, evoluiu até hoje desta forma. Ou seja, este brinquedo tão simples e tão inocente e que já fez as maravilhas de milhares e milhares de crianças ao longo dos séculos, nasceu porque as mulheres precisavam de cavar terra e não queriam que os bebés fossem comidos vivos por lobos e por formigas. Se bem que as formigas podiam trepar a árvore, ir para o ramo e descer a corda. Pronto. E as formigas não comem bebés, não é? Mas pronto, vocês perceberam. Em todo o caso, o baloiço nem sempre foi um brinquedo. Foi também, em certas culturas, um instrumento religioso. Há na Tailândia também, havia, julgo que até ao século XX, uma tradição que era a de se andar de baloiço no início da temporada das chuvas, para fazer um apelo às chuvas, à fecundidade da terra. Quem estreava o baloiço era sempre o chefe da aldeia. O baloiço estava ali durante 4 dias para as pessoas fazerem também os seus pedidos e era desmontado no ano a seguir para se fazer um novo. Pensando bem, eu por acaso não gostava nada de ser chefe dessa aldeia. Quer dizer, andar de baloiço. E depois, na reunião dos chefes das aldeias todas, eles a conversar uns com os outros, virava-se o chefe de uma aldeia vizinha e dizia: no início da temporada das chuvas, eu tenho que vencer o guerreiro mais feroz da minha aldeia numa luta corpo a corpo. E o outro chefe da outra aldeia vizinha dizia: eu, no início da temporada das chuvas, eu salto de um penhasco de 30 metros de altura para o mar. E tu, Helder, o que é que tu fazes? Eu? Portanto, a gente tem lá um baloiço, não é? E o baloiço está assim. Eu sou sempre o primeiro a andar naquele baloiço. Que é para toda a gente ver quem é que manda ali. Não. O pequeno queria andar. Não, senhor. É que manda. Eu sou o primeiro no baloiço. Para mostrar o respeito. Tal como acontece ainda hoje, os brinquedos são peças que servem muitas vezes para a criança imitar o mundo dos adultos. Por exemplo, um estetoscópio de brincar para a criança fingir que é médica, uma pistola para a criança fingir que é polícia, um capacete para a criança fingir que é astronauta, um anexo B da declaração simplificada do IRS que calcula o acréscimo dos rendimentos oferidos segundo as regras da categoria A se o contribuinte reunir os pressupostos e condições previstas nos números 1 e 2 do artigo 12A do CSE e pretender usufruir deste regime fiscal se a criança quiser brincar aos contabilistas. Quem nunca brincou aos contabilistas, não é? Era tão... E o mesmo acontecia com os brinquedos populares que acabaram por chegar cá aos Açores.
Os moinhos de vento são introduzidos na Idade Média como forma de aproveitar a energia eólica e é justamente nessa altura que também surgem como brinquedo. Lá está a tal miniaturização do mundo dos adultos. Nessa pintura de Bosch, nós temos uma pintura bastante curiosa. Ele representa Jesus Cristo quando menino a brincar com o andarilho e nós vemos aqui um moinho de vento. Mais tarde, já em 1500, neste quadro de Bruegel, temos novamente um moinho, mas muito mais elaborado. Tem aqui uma casca de noz e ele é acionado para rodar as hélices. E agora, fazendo a ponte com os Açores, século XXI, há um senhor na Bretanha que, enquanto os companheiros estão a jogar às cartas, ele dedica-se a apanhar as canas e com o seu canivete faz moinhos de cana para colocar num mirador. Eu perguntei-lhe a razão e ele disse que era para que as pessoas pudessem ouvir o vento e para quem quisesse para levá-lo consigo. Eu achei esta história tão bela e tão inspiradora que, mesmo ali, eu tive uma ideia para espalhar amor e para tornar o mundo num sítio mais bonito. E, inclusive, eu partilhei esta minha ideia com a minha convidada. Não, já teve aí uma boa oportunidade de negócio, que ela todos os dias faz eu todos os dias vou lá buscar. Ninguém vai saber que sou sempre aí. Depois abre uma loja de moinhos. Pronto, ok. Eu esqueci-me de dizer que era uma ideia para tornar o mundo um sítio mais bonito para mim. Essa parte é... Vamos ao próximo, vamos. Antigamente não havia cá Playstations e Fortnites e canais Panda. Quando eu era criança, a gente não passava o dia todo a jogar Nintendo Switch para ver quem é que fazia mais pontos. A gente passava o dia todo a atirar pedras uns aos outros para ver quem é que levava mais pontos na testa. O que não era um jogo muito bom para mim, porque, como eu já disse, era assim um bocado para o grande e como tal era um alvo muito fácil, que não me conseguia esconder. Não. Mas seja como for, nós brincávamos com o que tínhamos na mão. E um dos jogos que se fazia muito quando eu era criança era o jogo das pedrinhas. Para quem não se lembra, o jogo das pedrinhas consistia em lançar com a mão para o ar uma das 5 pedras que compunham o jogo e pegar nas demais que ficavam no chão. E depois ia-se aumentando a dificuldade das combinações à medida que o jogo avançava. Ora, o que eu não fazia ideia quando eu brincava a este jogo popular é que o jogo das pedrinhas tem mais de 20 séculos. Era um jogo que, inicialmente, na sua forma mais ancestral, o que é que acontecia? Os adultos lançavam os ossinhos, eram ossinhos na altura, para adivinhar o futuro. E, novamente, as crianças replicam essa brincadeira e criam um jogo. Mas era um jogo praticado não só por crianças, mas também por jovens mulheres, mesmo mulheres adultas. Inclusive tem aqui nesse quadro de Peter Bruegel, que vemos são já mulheres a brincar. Mais tarde, passa-se dos ossinhos, portanto, neste quadro 1500 ainda é praticado com os ossinhos, mas mais tarde joga-se com pedrinhas e depois com saquinhas, inclusive no Nordeste, a meados do século XX era com saquinhas, e a minha infância, eu também jogava esse jogo com saca, com as saquinhas feitas em tecido e enchia-se com arroz cru. Normalmente era feito, no meu caso foi feito pela minha mãe, mas no caso da minha mãe era feito pela avó dela, era sempre feito por uma figura próxima. Depois brincávamos na rua, a pares, também de forma solitária. São bem melhor do que o jogo que eu brincava de atirar pedras à cabeça uns dos outros. Se bem que vende bem, se eu não tivesse levado com tantas pedras na cabeça, de repente hoje eu não estaria a fazer programas como esse para vocês verem, não é? Por falar em pedras, sabem o que é que a gente usava muito quando era crianças, sabem? Fisgas. É verdade. Se bem que no meu tempo isso não se chamava fisga, a gente chamava isso de fundas. Fundas, não sei porque é que se chamava fundas. Só se era porque, quando acertava, deixava uma ferida bem funda na testa. Só, não sei. Mas antigamente, este era um brinquedo obrigatório nas mãos de qualquer criança.
Todavia, o que muitos de nós nunca chegou a saber era que, na verdade, este brinquedo é uma arma. A fisga surge justamente no tempo da caça, caça aos animais, mas também em tempos de conflito, de guerra, e depois a criança, lá está, replicou, e a caça já desapareceu desta forma, mas permanece até os dias de hoje esse tipo de brincadeiras. Uma brincadeira muito engraçada que, no meu tempo de infância, custou o olho esquerdo a pelo menos 3 dos meus amigos. Pensando bem, eu nem sei muito bem como é que a gente sobrevivia à infância antigamente. Quer dizer, tipo, eu nem sequer deixo o meu filho comer pipocas, porque a pipoca, eles podem se engasgar e a pediatra diz que as pipocas são perigosas e tal, porque engata-se aqui. A gente antigamente brincava com fundas e levava facas para a praia para brincar na areia. Enfim, continuando. Há essa pintura também de Cândido Portinari, que é um pintor brasileiro do século XX, que pintou muito a cultura popular, e temos aqui esse registro bastante interessante, é só a expressão do miúdo, é deliciosa. Se eu visse na rua às 2 da manhã me dava de passeio. É engraçado como as armas se tornam brinquedos nas mãos das crianças, porque, lá está, elas estão a imitar o mundo dos adultos. Antigamente brincavam com fisgas e arco e flecha. Hoje em dia brincam com pistolas e metralhadoras. Daqui a uns anos vão estar a brincar com mísseis balísticos e bombas nucleares. Mas a fisga não foi o único brinquedo que começou sendo uma arma, como é óbvio. Há um outro brinquedo que, não tendo a mesma função, não deixou de ser criado para fins militares. O papagaio. É um brinquedo que tem a sua origem na China. Conta-se que uma vila, quando foi cercada, tem a sua origem em fins militares. Portanto, uma vila, quando foi cercada, eles, para assustar os inimigos, pegaram em canas de bambu, depois forraram com papéis de seda, colocaram lá alguns artefatos sonoros e à noite lançaram-nos para os acampamentos vizinhos. Eles assustaram-se, pensaram-se que eram as divindades, os espíritos malignos atrás deles, e então fugiram. Fascinante! Olha, eu não fazia ideia. E o resultado foi tão eficaz que o papagaio foi mesmo adaptado para outros fins militares, como por exemplo para a comunicação. O que faziam era, quando havia um perigo iminente, lançavam um papagaio para alertar as populações mais próximas. Então, a partir da dinastia Ming, o papagaio começa a ser utilizado para outros fins também. Utilizavam o papagaio para fazer apelos de felicidade, também fazer pedidos de ascensão a uma maior sabedoria. E conta-se que é uma prática que persistiu até o século XX em Macau. E foi depois desta aplicação mais lúdica que, ao longo dos séculos, as crianças começaram a adotar o papagaio como brinquedo, tendo o mesmo acabado por chegar à Europa. Em resumo, eu acho que é seguro dizer que o papagaio foi o primeiro brinquedo a vir da China. E olha, a partir daí nunca mais parou. O último brinquedo de que vamos falar hoje deve ser um dos mais conhecidos do planeta. A boneca. A boneca diz-se que é o brinquedo mais antigo da história da humanidade. Era utilizado para fins rituais, mas também com a sua função lúdica. Como boneca, como brinquedo popular, utilizava-se vários tipos de material, desde madeira, trapos, as bonecas de pano, mas há aqui 2 relatos que acho bastante curiosos. Um deles, que é muito praticado no norte de Portugal, e faço referência aqui a um investigador que se chama João Costa. Ele tem um livro chamado Flora de Brincadeiras. Aproveita-se as papoilas para se construir uma bonequinha. Eu sabia que a papoila era utilizada para muitas coisas, mas para fazer bonecas não. Em todo o caso, e apesar de ser um brinquedo comum a toda a gente neste planeta, as bonecas são depois customizadas de forma a refletir a cultura local do sítio onde elas são construídas, não é? E os Açores não são exceção. Queria fazer também referência a um tipo de boneca, não encontrei relato em mais lado nenhum, na investigação que fiz, só em água de pau, mas pode ser que exista essa prática noutros sítios.
Por altura da festa de Nossa Senhora dos Anjos, em agosto, era habitual com as sobras da massa, as mães, e isso numa altura com mais dificuldades económicas, as mães aproveitavam as sobras, faziam uma boneca em massa para as meninas e para os meninos, e cozia, não é? E depois as crianças iam ver o arraial com a sua boneca de massa enquanto iam degustando. Fantástico! E olha, ainda bem que as crianças iam comer as bonecas feitas com a massa e não iam comer as bonecas feitas com a papelha, porque senão, isso é que ia ser um arraial. Que grande arraial que elas iam ver. E chegamos assim ao fim do programa desta semana. Espero que tenham gostado e, para acabarmos em grande, deixo-vos aqui com um poema do poeta açoriano Emanuel Jorge Botelho, lido pela Teresa Viveres, e que é o ponto final perfeito ao episódio de hoje, ok? Fiquem até ao fim, que vale mesmo a pena. Vai, até para a semana. Tchau. A rua era o chão liso da calma. Nela tudo acontecia ao ritmo doce do rumor, nunca com a pressa acre do grito. Na rua, nas ruas da minha infância, éramos todos índios e caras pálidas, adversários por tempo curto, aliados a tempo inteiro, sempre que um vulto intruso danificava a nossa sombra. A rua era a nossa casa de porta aberta. Brincar na rua era quase não sair de casa. Hoje, ninguém vê índios no bairro da Vitória. Hoje ninguém os vê nas ruas da nossa cidade. A cidade perdeu o encanto, endureceu. Deixou de ser o chão seguro onde os meninos brincavam ao jogo de ser gente. Nas ruas da minha infância, na infância das nossas ruas.